disse o profeta do Senhor. Se está comendo frango, coma a carne do frango e jogue os ossos fora, né? O que for de proveito a gente tem que pegar, o que não for, a gente tem que lançar fora, né? Amém? Amém. Diz assim aqui no 1 João, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ou melhor, versículo 23 em diante. Diz assim: qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai celestial, Pai bendito, neste momento, meu Deus, nos colocamos perante Ti, Pai, para ouvir um pouquinho da Tua palavra, Pai. Que Tu tire, meu Deus, o eu e o ego do homem, meu Pai, e que Tu venha o Senhor a falar, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, que Tu toma os Teus filhos nas Tuas mãos, Pai celestial, e abra os ouvidos de cada um de nós, Pai, para entender a Tua palavra, Pai. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, aqui a Sagradas Escrituras, ela nos dá um bom relato, porque as pessoas, todo mundo diz que crê no Filho de Deus, todo mundo diz que crê em Jesus, né? Se você for perguntar para qualquer pessoa, cara, poucas pessoas dizem que não crê, que tem os ateus, né? Mas você observa que aqui ele diz, aquele que crê no Filho de Deus também tem o Pai. Agora, se nós olharmos lá para trás, as pessoas olham lá para trás, mas isso aqui ele nos afirma é a manifestação da sua palavra para o seu dia. Porque é muito fácil eu dizer que creio que Jesus foi crucificado, que Jesus andou pelas ruas da Galileia e tudo bem. Agora, você vê a manifestação do Filho do Homem agora, né? O trabalho que Deus realizou através do seu Filho, eles realizando agora, nesse tempo do fim, aí é onde está, se você crê ou não, né? Porque é muito fácil eu chegar e dizer, não, eu creio no Senhor Jesus, isso e aquilo, mas isso aqui só é para aqueles que Deus veio e trouxe a sua palavra para abrir o seu entendimento. Porque senão nós estamos crendo num Jesus Cristo do passado, né? E não no presente, na manifestação da sua palavra para esta hora. Ele diz aqui também, portanto, o que desde o princípio ouviste, permanecei em vós. Se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouviste, também permanecei no Filho e no Pai. Observe que tudo aquilo que foi anunciado no princípio foi deturbado, como nós já aprendemos aqui. Mas sempre Deus tem levantado homens para vir pincelando. Mas nesse tempo do fim, Ele levantou o profeta, né? Ele mesmo veio. E para restaurar isso aqui. Porque se Ele não restaurasse isso aqui, não tinha condições de nós mesmos permanecer no que está lá no princípio. Essa é a diferença das pessoas que creem na mensagem que Deus trouxe para esse dia, através do profeta de Deus, e as pessoas que creem em Deus lá do passado, né? Em Jesus Cristo lá do passado. Ele diz, permanecei no Filho e no Pai. Essa é a diferença que a mensagem, a doutrina de Cristo trouxe para nós hoje. Porque é necessário que você tenha o conhecimento do Pai e tenha o conhecimento do Filho. Porque se nós separarmos um do outro, isso não vai funcionar. Nós temos que saber onde é o Pai e aonde é o Filho. O Pai sempre se manifesta através do Filho, porque o Filho é o espelho. O problema da gente, às vezes, é porque nós queremos receber o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em nós, mas
talvez o espírito do Filho, não estou dizendo o Espírito Santo, estou dizendo a natureza do Cordeiro, né? A natureza do Filho ainda não está em nós. Então é isso que nós temos que buscar da parte do Senhor. Porque quando o Pai olhar e ver que está na mesma atitude, ele vai chegar e vai dizer, não, esse eu posso habitar, entendeu? Esse eu posso habitar, esse é meu filho, esse é minha semente. Agora, você olha por aí, todo mundo diz, não, eu tenho o Espírito Santo, mas não bate. Deus vai olhar e vai dizer assim, não é o meu filho, porque não reflete, entendeu? Nós, como irmãos do Senhor Jesus, nós temos que refletir o mesmo caráter, a mesma forma. Quando o pastor ele pregou aquela mensagem, aquelas mensagens sobre oração, aquilo me ensinou muito. Porque, às vezes, quando ele fala assim, você tem que pedir segundo o que o Senhor Jesus pedia ao Pai. Né? Observe que aí é onde está a chave. Porque se eu não ter a natureza, não ter aquele mesmo atitude do Filho de Deus, eu não vou conseguir chegar até o Pai. Não é verdade? Amém? Então essa é a vontade de Deus, que nós cheguemos a mesma. É claro que nós estamos em corpo de pecado, né? Mas esse é o nosso pensamento, é o nosso desejo. Porque ele diz aqui no livro Hebreus 2. Observe aqui que nós vamos entender o que é o Pai, e onde é o Pai e onde é o Filho trabalhando. É o 10. Hebreus 2, 10. Amém? Amém. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Observe que aqui ele fala do Pai. Aqui é o Pai. Amém? Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamarem irmãos. Amém? Observe que a doutrina de Cristo ela veio para saber, para os filhos de Deus ver onde é o Pai e aonde é o Filho. Não você jogar um para escanteio e outro para outro lado. Não. Mas você saber onde é o Pai e onde é o Filho. Porque o trabalho é o conjunto. A mesma coisa de quando chegar no reino de Deus, você saber quem está ali, como foi cantado o louvor. Né? Você saber que está ali o Filho e o Pai sobre o Filho. Entendeu? Você não vai entender como os unicistas dizer que Jesus é Deus. Né? E sem diferença alguma. Você tem esse conhecimento da palavra de Deus, veio para os seus filhos nesse tempo, para que você saiba a diferença. Não diminuir um e crescer o outro, mas saber que as coisas de Deus trabalham em conjunto. Né? Em Hebreus capítulo 1, ele diz: Deus antigamente falou através dos profetas, né? Agora nesse tempo falou através dos filhos. Né? Então, ou seja, é a manifestação de cada um de nós manifestar o Filho, né? O que o Filho fez, a obediência do Filho, a natureza do Filho. Né? Então, para que o Pai venha e trabalhe através dos seus filhos também. Amém? Porque, veja bem, irmãos, se a gente não tomar cuidado, uma das coisas que pode acontecer é o mesmo que aconteceu com Moisés e aquele povo lá. Porque Deus tinha enviado Moisés para fazer a obra ali, né? Moisés e Arão. Mas chegou um momento em que as pessoas chegavam e diziam: não, eu também posso fazer. Você está entendendo? Ah, porque você não é melhor do que ninguém, eu melhor do que eu, não. Mas Deus veio para trabalhar através de Moisés e Abraão, entendeu? E dali por diante cada um receber a sua medida. Mas o centro era Moisés. A mesma coisa ele fez no tempo do fim. Ele veio e trabalhou através dos seus filhos, né?
seu Filho Jesus Cristo, para que ele fosse o espelho, ou seja, todos os filhos olhassem para ele e dissessem assim, não, esse eu posso habitar, né? Mas como Deus pode habitar em mim se eu não posso expressar a natureza do Filho, Jesus Cristo? Não, ele vai dizer, não, eu não posso, não vai dar. Então as pessoas aí recebem uma unção falsa, entendeu? Porque quando você vai olhar, a natureza não representa a natureza do Cordeiro de Deus. Então é essa natureza que nós temos que receber, né? Ele diz, ó, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Ou seja, aqui é o Pai, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação. Aí vem o Filho, né? Deles, porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, ou seja, de Deus mesmo, por cuja causa não se envergonha de lhes chamarem irmãos. Ou seja, esse aqui é o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, essa é a diferença que Deus nos trouxe nesse tempo, para que você saiba a diferença entre o Pai e o Filho. Aonde está o Filho, aonde está o Pai. Porque senão se torna uma coisa que você está sabendo. Porque essa mensagem que Deus trouxe para nós nesse tempo vai confundir muita gente. Que as pessoas vão se atrapalhar. Se não for Deus na vida dessas pessoas, vão se atrapalhar. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem a doutrina. Entendeu? Porque esse é o conhecimento que Deus trouxe dele e do seu Filho. E as pessoas não têm o conhecimento, eu conheço Jesus, mas não conhece, é o que está lá. Aquele que não conhece Jesus é mentiroso, entendeu? Mas é o Jesus que está falando na manifestação desse tempo. Entendeu? Porque é muito fácil, você chega e diz assim, olha fulano, você crê em Jesus? Creio. Todo mundo crê. Mas vê se crê na manifestação da agora, o que ele está fazendo hoje. Né? É aí onde você vai ver. Então está crendo num Jesus do passado, numa manifestação do passado. Temos que crer na manifestação do passado, sim, mas também crer no que ele está fazendo agora para nós. Amém? Amém. Eu não tenho muita coisa para expressar não, porque o pastor me pegou de surpresa, estava aqui. Mas esse é o conhecimento, o entendimento que eu tenho ouvido a mensagem, eu tenho recebido, né? Eu creio que nós temos que... Porque ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo, seu Filho, porque Ele foi quem pagou o preço, né? Hoje eu estava ouvindo um louvor e eu achei meio assim, que fala assim, que Deus abandonou o Senhor Jesus na cruz, né? Mas eu olhando assim, se você olhar bem para essa palavra, você vê que tem uma falhazinha. Porque quando esse plano foi feito, eu creio que foi tudo como um pai chega para o filho e dá o seu veredito. Olha, filho, você pode fazer isso? Se você não puder, né? Então, mas eu creio que é uma forma de... Abandonou, eu creio que é uma forma meio pesada para o próprio Deus, né? Eu creio que aquilo ali foi um trabalho feito, que chegou a hora que se ele não quisesse, o próprio Deus, ele não ia deixar de ser filho, não é verdade? Mas eu ouvindo o louvor assim, eu digo, poxa, põe Deus como um culpado, né? Mas eu creio que isso foi um trabalho de Deus, que Deus fez entre ele e seu filho, como ele faz com a sua igreja. Ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós, né? E é como é o prazer, ele não quer nenhum filho de Deus aqui sem ter um prazer de estar na presença dele. Vim por, vamos dizer assim, com mal vontade, se for, não adianta vir. Ele quer que venha com alegria. Por isso o salmista já disse, né? Alegrei quando vim e disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Aqui em João, Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. Amém? Amém. Diz assim, vamos ler do 22 em diante. E eu dei
lhe a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Veja o conjunto aí, né? Eu neles e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Observe que ele diz aqui, ó, seja perfeito em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Ou seja, você reflete aquilo que o Filho de Deus foi. Esse é o segredo, né? Você reflete, você passa a refletir aquilo que o Filho de Deus foi. Então Deus vem, automaticamente você tem o próprio Deus em nós mesmos, né? Porque essa é a chave. Porque se nós buscamos ter a natureza do Cordeiro de Deus, então o Pai olha e diz, ó, eu tenho prazer em habitar. Amém. Né? Amém? Então ele é para que todos sejam um. Observe que ele fala, ó, seja perfeito em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, observe que aqui é o que sempre temos ouvido, né? Que desde antes da fundação do mundo, Deus já tem nos escolhido, né? E o mesmo amor que Deus amou o seu próprio Filho, tem nos amado. Agora, como Deus tem nos amado e nós não temos refletido nenhuma característica do Filho de Deus, né? Então é isso que nós temos que buscar nesse novo ano, né? Da parte de Deus, estar mais presente na presença de Deus, observar também as coisas que fazemos, né? Pensar antes de fazer, né? Para que daí a gente comece a expressar o caráter do Filho de Deus, entendeu? Que é o próprio Deus em nós mesmos, né? Porque às vezes a pessoa pode confundir, é isso que as pessoas se confundem. Talvez a pessoa diga, não, está deixando o filho longe e o pai... Não, é o conhecimento que Deus trouxe nesse dia, para que você saiba quem é o pai e quem é o filho. Amém? Que os dois, o pai trabalha através do filho, né? E nós temos que refletir como filho. Não estou dizendo filho para as pessoas não entenderem, não é um filho em carne, né? Ou seja, através dos filhos, mas através da atitude, ou seja, aquela vida do cordeiro lá que não passava para os filhos, para o povo, mas a vida do Cordeiro de Deus vem para nós. Então nós temos que refletir o Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Me perdoe se tem alguma coisa. Ó, pastor, vem aqui e fala um pouquinho que aprendemos com cada um, né? Uma palavra que Deus traz.